Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, como sempre. Hoje faremos aula de língua portuguesa, ampliação dos saberes, análise e reflexão sobre a língua. Vamos refletir sobre os sinais de pontuação. A gente já vem conversando sobre os sinais de pontuação. Hoje poderemos refletir, pensar melhor sobre o uso e sobre a função dos sinais de pontuação. Vamos lá, então? Abra a sua apostila na página 44 para acompanhar a explicação da professora. Vamos realizando as atividades juntos. Você poderá ir dando pausa no vídeo para fazer o registro das atividades, das respostas das questões. Tudo bem? Vamos lá, então? Siga a leitura. Página 44. Número 1. O professor vai organizar a leitura dessa história em quadrinhos, em que a Mônica conta para a turma quem é a Cuca. Olha que legal! A Mônica irá contar para o Cebolinha, o Cascão e a Magali sobre a Cuca. Ela vai dizer quem é a Cuca. Vamos lá, de olho na história. Siga a leitura aí em sua apostila. A Cuca vem caminhando e a Mônica vai dizendo assim: a Cuca é uma criatura com cara de jacaré. Jacaré é uma pinóia, diz a Cuca. E a Mônica continua contando a história. Ela tem mais de 1000 anos e todas as noites sai da sua toca, procurando as crianças que não querem dormir. E ela faz isso cantando uma assustadora canção. Dorme, nenê, que a Cuca vem pegar. Flap! Ué, cadê a criança? Ei, cadê? Cadê? Fácil! O homem do saco já tinha levado antes! Ah! Homem do saco? Gostaram da história? Prestaram atenção nas vozes das personagens? Você percebeu que lá no final da história apareceu mais um mito do nosso folclore? O homem do saco. A Mônica, lendo a história da Cuca e falando sobre a Cuca para a turma, de repente, ao final da história, aparece aí o homem do saco. E as personagens ficam com mais medo ainda, ficam assustadas. O homem do saco também é conhecido como uma espécie de bicho-papão. Dizem que ele coloca as crianças desobedientes no saco e carrega para longe, ninguém sabe para onde. Mas, como a tia Marcinha sempre diz, é apenas um mito do nosso folclore. É uma história. Isso é folclore. São histórias que o povo conta. Não tenham medo. Vamos responder aí então as questões? Estamos na página 45. Então, pegue o seu lápis, a sua borracha, lápis de cor que nós vamos precisar e se prepare, porque nós vamos realizando as atividades juntos.
Você poderá ir dando pausa no vídeo para realizar a atividade. A professora vai orientando. Combinado? Vamos lá então? Questão 2. Siga a leitura. Durante a leitura em voz alta, foi possível perceber se as vozes combinam com o que as personagens estão sentindo e com as situações apresentadas? Foi possível perceber, quando a professora leu, se as vozes combinaram com o que as personagens estavam sentindo? Quando elas estavam com medo, será que a voz combinou? Quando elas gritaram, será que a voz combinou? Quando a Mônica estava tranquila, apenas lendo a história, a voz combinou? Preste atenção. Você poderá voltar o vídeo agora e ouvir novamente a leitura da professora. Verifique se combinou. E depois você também poderá ler aí colocando uma entonação diferente para cada situação, para cada fala. Você pode brincar aí agora com seus familiares. Vai lendo aí, colocando um jeito de falar diferente para cada situação. Dê pausa no vídeo para isso e depois nós vamos responder as questões. Conseguiram pensar? Então, vamos responder a questão? Vamos lá? Primeiro, o que iremos fazer? Olha aí. Letrinha A. Ainda estamos na página 45. Marque com lápis coloridos nos balões os sinais que deram aos leitores essas indicações. Quais são os sinais que nos ajudaram a perceber, por exemplo, quando as personagens estavam com medo, quando elas estavam em dúvida? Quais são esses sinais? Você poderá pintar. Para que você acha que servem esses sinais, chamados sinais de pontuação? Nós já conversamos muito sobre isso. Então, vamos pensar agora, novamente, para que servem os sinais de pontuação? Confira aí. Questão número 2. Durante a leitura em voz alta, foi possível perceber se as vozes combinaram com o que as personagens estão sentindo e com as situações apresentadas? A professora colocou que sim. Não sei o que você percebeu aí. Essa resposta vai de acordo com o que você percebeu, com o que você pensou. Tudo certo? Pelo menos a professora tentou colocar aí a emoção que cada personagem sentiu no momento ali. E a professora fez isso observando os sinais de pontuação. Nos ajudam muito nisso. Letrinha B. Para que você acha que servem esses sinais chamados sinais de pontuação? Aqui nós vamos pensar em relação aos sinais que apareceram aí, certo? Ao ponto de exclamação e também de interrogação. Você pintou aí esses sinais, não pintou? Olha aqui, na tela da Pro está marcado. Então, você pode verificar aí também a sua pintura aí. Para que servem esses sinais? Qual a função aí do ponto de exclamação e do ponto de interrogação? Nesse caso, a professora colocou assim, que revelam a emoção vivida pelas personagens. Perceba a situação aí. Então, há uma emoção aí, um sentimento, e esses sinais nos revelam o que as personagens estão sentindo no momento, a emoção vivida. Então, agora,
confira sua resposta, dê pausa no vídeo também para registrar. Tudo certo? Agora iremos para a questão número 3. Questão número 3. Os sinais de pontuação têm nomes e usos diferentes, dependendo da situação em que são usados. Então, agora você vai lembrar um pouquinho do que já conversamos sobre os sinais de pontuação. Você aí agora vai copiar o sinal de pontuação de acordo com o nome dele. Colocar aí no espaço em branco que você tem aí. Qual é o sinal que representa o ponto de exclamação? Coloque aí. Reticências, que é aquela pontuação que indica que ainda há texto, ou antes ou depois de algum assunto. Ponto de interrogação. Qual será o ponto de interrogação? Coloque aí. E a vírgula. Bom, vamos conferir aí? Você já colocou aí? Então, está assim, ó. Ponto de exclamação, que expressa um sentimento, uma emoção vivida pela personagem. Ponto de interrogação, indica que a personagem está com dúvida ou fez uma pergunta. Reticências, como a professora disse, indica que ainda há texto ou antes ou depois do assunto. Depende de onde ela aparece. E a vírgula que vamos colocando para dar algumas pausas aí no que estamos falando. Vamos conversar mais sobre esse sinal de pontuação nas próximas atividades. Confira aí, verifique se você acertou. Dê pausa no vídeo. Agora, escreva abaixo de cada quadrinho para o que você acha que os sinais de pontuação foram usados. Para que esses sinais foram usados? Olha, vamos ler aí. O Cascão e a Magali. Cadê? Cadê? Fácil. Para que esses sinais foram usados aí? Vamos conversar sobre isso? Olha só. Então, vamos conversando aí. Letrinha A. O ponto de interrogação foi usado para quê? Nesse caso aqui, nessa situação, o ponto de interrogação foi usado. Então, foi usado para revelar que o Cascão e a Magali fizeram uma pergunta. Isso você já sabe, eles fizeram uma pergunta. Então, registre aí, dê pausa no vídeo para isso. Vamos agora responder as questões B e C. Verifique aí, siga a leitura. Temos mais um quadro aí, mais um quadrinho para observar. E vamos falar agora sobre o ponto de exclamação e sobre o ponto de interrogação. Vamos refletir sobre esses sinais agora. Acompanhe aí a leitura. Vamos observar bem a função desses sinais, do ponto de exclamação e do ponto de interrogação. A Mônica, ela diz assim: o homem do saco já tinha levado antes. Neste momento, apareceu aí o ponto de exclamação, para indicar que a Mônica está surpresa. Ela descobriu aí que no final da história,
a criança foi levada pelo homem do saco. Ela estava contando a história da Cuca. Ela estava falando sobre a Cuca, dizendo quem era a Cuca, e de repente apareceu um outro mito do folclore na história. Então ela ficou surpresa e assustada também. Olha a expressão dela aí em sua apostila ou aqui na tela da Pro. Depois apareceram aí, na fala da Magali do Cascão, 2 sinais de pontuação. O ponto da exclamação. Por que será? Eles estão com muito medo. Apareceram 2 sinais aí para indicar que eles estão com muito, muito medo. E gritaram. Ah! E depois o Cebolinha faz uma pergunta. Homem do saco? Mais um mito nessa história? E também, na fala do Cebolinha, aparece, além do ponto de interrogação que indica que o Cebolinha fez uma pergunta, aparece também o ponto de exclamação, para indicar que o Cebolinha, além de estar com dúvida aí, ele ficou surpreso, como a Mônica. Apareceu mais um mito aí na história e levou a criança antes da Cuca. Ele ficou surpreso e em dúvida. Homem do saco? Mas não estava contando a história da Cuca? De repente aparece o homem do saco? Que medo, não? Bom, vamos responder aí então? Você pode ir dando pausa no vídeo para registrar aí as questões. A questão B e C. O ponto de exclamação foi usado para, como a professora explicou, ele foi usado para revelar que as personagens estavam admiradas e assustadas com a história que ouviam. Então, eles ficaram admirados, eles ficaram surpresos e assustados com a história que ouviam. Não é? Olha só a função de um sinal de pontuação. Como diz, como revela algo para nós, como revela o sentimento da personagem. Olha a importância dos sinais de pontuação. Letrinha C. Por que você acha que na fala do Cebolinha foram usados 2 sinais de pontuação diferentes? Como nós já conversamos, porque o Cebolinha ficou com dúvida e surpreso ao mesmo tempo. Então, a professora registrou aí, O Cebolinha ficou com dúvidas e surpreso ao mesmo tempo. Registre aí, e é muito importante que você entenda a função de cada pontuação. Se tiver alguma dúvida, pode enviar perguntinhas para a Pro, ok? Dê pausa no vídeo para registrar. Questão número 4, página 47. Para conhecer outros sinais de pontuação, leia esta piadinha. A mãe de Pedrinho deu dinheiro para ele e disse: vá até o verdureiro e veja se ele tem pé de alface. Quando o menino voltou, a mãe perguntou: ué, filho, e o pé de alface não tinha? Não deu para ver, ele estava de tênis. Gostaram da piada? Pode treinar para contar para os seus familiares aí. Vocês conseguiram perceber quais foram os sinais de pontuação que apareceram aí na piada e que não apareceram lá na história que nós lemos da Turma da Mônica?
Então, agora, você irá fazer o seguinte. Pinte todos os sinais de pontuação no texto. Então, você irá pintar todos os sinais de pontuação. Depois, copie no quadro correto aqueles que não apareceram nos quadrinhos anteriores. Então, agora você vai pintar todos os sinais de pontuação e depois vai colocar nos quadros que estão aí os sinais que não apareceram na história lá da Cuca, da Turma da Mônica. Você vai identificar qual é o travessão, os 2 pontos e o ponto final. Você já conhece essas pontuações. Identifique aí e coloque-os nos espaços que vocês têm aí, seguindo o nome de cada sinal de pontuação. Dê pausa no vídeo para fazer isso. Vamos conferir? Ficou assim. Dê uma olhada aqui na tela da Pro. A Pro circulou todos os sinais de pontuação, olha só. E depois, a Pro colocou os sinais que não apareceram na história que lemos da Turma da Mônica. Então, ficou assim, o travessão é um traço. 2 pontos é representado por 2 pontinhos mesmo. E o ponto final, 1 ponto. Travessão indica que as personagens estão falando no texto, ao contrário das histórias em quadrinhos. Nas histórias em quadrinhos, é o balão que indica que as personagens estão falando. Os 2 pontos anunciam o travessão. Nos diz que o travessão irá entrar para indicar uma fala. E o ponto final, ele finaliza um assunto, um parágrafo, uma frase, uma fala. Confiram aí as respostas. Dê pausa no vídeo. Agora, vamos continuar realizando as atividades? Acompanhem com o professor as atividades a seguir. Então, nós temos um trecho aí da piada. A mãe de Pedrinho deu dinheiro para ele e disse: vá até o verdureiro e veja se ele tem pé de alface. Letrinha A. Para que você acha que foram usados os 2 pontos? Nós já conversamos na atividade anterior. Pense aí. Para que foram usados os 2 pontos? Olha em que situação os 2 pontos apareceram. Verifique depois dos 2 pontos qual é a pontuação que vem. Acho que você já percebeu. A professora já vai responder, mas vamos pensar agora na próxima questão, letrinha B. Para que você acha que foi usado o travessão? Pense aí. Para que foi usado o travessão? Olha, verifique aí o travessão. E à frente do travessão está assim: vá até o verdureiro e veja se ele tem pé de alface. Será que é porque alguém está falando? É isso? Letrinha C. Por que você acha que o ponto final foi usado nesse trecho? Não deu para ver. Ele estava de tênis. Por que será? Será que é porque o autor, quem escreveu a piada, finalizou aí a fala? Finalizou a fala do personagem? Vamos fazer o registro dessas questões? Vamos lá, então. Olha só, letrinha A. Para que você acha que foram usados 2 pontos? Então, a professora colocou
Os 2 pontos estão anunciando a fala da personagem. Então, eles anunciaram aí que alguém irá falar. E para isso, o autor colocou o travessão para indicar que alguém está falando. Então, antes do travessão, sempre vai aparecer os 2 pontos. Letrinha B. Para que você acha que foi usado o travessão? Ah, essa é fácil. O travessão está indicando a fala da personagem. Está indicando que alguém está falando. Letrinha C. Por que você acha que o ponto final foi usado nesse trecho? Não deu para ver. Ele estava de tênis. Então, a professora colocou que é para indicar que a personagem acabou de falar, como nós já conversamos. Então, agora dê pausa no vídeo e faça o seu registro. Questão número 5. Agora é com você. Pensando em tudo que aprendeu nesta atividade, pontue a piadinha abaixo. Agora é um momento muito importante. Você vai colocar em jogo tudo aquilo que você aprendeu. Vai pensar agora no que nós conversamos. Então, pontue aí esta piadinha. A professora vai fazer a leitura. Um homem chega na loja e pede: eu quero uma cama bem forte. Mas por quê? O senhor não é gordo? É que eu tenho sono pesado. E agora, pontue aí, dê pausa no vídeo e depois vamos conferir. Então, ficou assim. Olhe só, observe aqui as pontuações. Confira aí se você acertou. Um homem chega na loja e pede 2 pontos. E se ele vai pedir, então ele vai falar. Então, 2 pontos. Essa é a fala do narrador, alguém que está contando a história. Ó. Um homem chega na loja e pede 2 pontos. Olha a fala do homem. Então, veio o travessão para indicar a fala. Eu quero uma cama bem forte. Ponto de exclamação. Então, ele falou com uma entonação diferente. Eu quero uma cama bem forte. Depois, o vendedor responde: mas por quê? Então, também é uma fala. Olha o travessão aí. Professora, mas não veio os 2 pontos antes desse travessão. Porque, às vezes, as piadas, elas são escritas de uma forma em que o narrador não entra a todo momento para indicar a fala. Então, as falas são diretas, não precisa aí, neste caso, dos 2 pontos, mas tem o travessão para indicar que alguém está falando. Tudo bem? Então, é uma situação diferente. Por isso que os 2 pontos não apareceram aí. O senhor não é gordo, apareceu o ponto final. E aqui, mas por quê? Ponto de interrogação para indicar que o vendedor fez uma pergunta. Mas por quê? O senhor não é gordo? Aqui, este ponto final é para finalizar a fala do vendedor aí. Depois vem mais uma fala, ó. Veio o travessão. É que eu tenho o sono pesado. Ponto final, para indicar que terminou a fala do homem. Legal, não é? Bacana! Você acertou? Confira aí. Agora,
Depois que você conferir, vá para o próximo vídeo. A professora estará explicando a produção de texto, que é a última atividade da nossa unidade Folclore da Nossa Terra. Até lá!